Meu nome é Janete, como eu havia prometido para vocês que eu iria falar dos meus 5 talentos enterrados, que faz parte de uma tarefa do Start Digital, da Alavancada Digital. Então eu vou falar dos meus 5 talentos enterrados. Esses talentos foram enterrados pela minha mãe. Eu fiz uma colinha aqui para facilitar, para me lembrar, porque atrás de cada talento enterrado tem uma história para contar. Essa aula fala que nós devemos falar do nosso pior conteúdo. Então é o meu pior conteúdo que eu vou colocar para fora e compartilhar com vocês. Vamos lá, gente, vamos. Um dos talentos que foram enterrados, eu gostava muito de consertar coisas na minha infância. Eu fui uma criança muito peralta, minha faixa de 8 a 10 anos, eu gostava. E então, quando aconteceu algo que me marcou, foi uma família que estava hospedada lá em casa, tinha um bebê. Esse bebê tinha uma mamadeira, que no fundo da mamadeira era uma caixinha de música. E eu me propus a consertar essa caixinha de música, desmontei ela todinha e montei ela de novo e ela voltou a funcionar. Ela era de corda, de dar corda. Dava corda e ela cantava uma musiquinha de ninar. As pessoas ficaram admiradas de eu ter consertado, mas a minha mãe me lançou um olhar de desprezo e passou. E o meu segundo talento enterrado, que além de consertar coisas, eu gostava também de fabricar coisas. E uma história sobre fabricar foi quando nós fomos para Fortaleza passar umas férias. E lá o meu pai, foi para mim um grande homem, um homem muito bom, maravilhoso, foi um ótimo pai. Sempre supriu as minhas necessidades e ele me deu de presente nessa viagem um tamanquinho muito lindo. Ele era pretinho, coberto de lantejoulas, muito bordado com lantejoulas, muito lindo. E eu esqueci ele na praia. Quando nós chegamos em casa, que eu dei fé que havia esquecido esse tamanquinho, eu comecei a chorar, mas aí eu corri lá no quintal e fui fabricar um outro tamanquinho. O que eu fiz? Eu peguei uma havaiana, coloquei em cima de uma tábua e fiz o tamanquinho. Preguei o tecido, coloquei as tachinhas e da maneira de criança, né? Claro que não ficou uma coisa bem feita, porque foi com faca. Mas aí eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer aquele tamanquinho. E corri para mostrar para minha mãe, toda feliz. E quando eu cheguei para mostrar para ela, ela pegou na mão e olhou assim e jogou na minha cabeça. Aquilo para mim foi uma dor muito profunda, porque além da dor física de ter me machucado a minha cabeça, doído na cabeça, doeu o meu emocional. E eu prometi para mim mesma, eu nunca mais vou contar nada para ela. Nada do que eu for fazer. É uma história. E marcou. Eu, com essas minhas criações, eu gostava sempre de falar. Eu tive uma ideia genial. E aquilo deixava ela irritada. Quando eu tive outro talento enterrado, foi quando eu completei 15 anos. Na minha festa de aniversário, ganhei muitos presentes e o maior presente que eu ganhei foi um Fusca, ano 77, um Fusca branco. E esse Fusca só ficou nas minhas mãos, acho que de 6 a 8 meses. E para mim foi uma bênção, mas foi por pouco tempo também. E outra coisa também que eu ganhei foi 2 estojozinhos de manicure. Vinha alicates e aparatos para manicure. E eu falei assim, eu vou ser manicure. Comecei a fazer as unhas das minhas tias, as minhas.
e fiquei empolgada com aquilo, que agora eu ia ser manicure, e meu pai me chamou, e minha mãe também disse assim, você não vai ser manicure, porque você não precisa disso. Você tem pai e você tem que estudar para ter uma melhor formação. Mais uma vez enterrado o meu talento de manicure. E aí eu também gostava de pintar e de desenhar. E a história da pintura e do desenho é que eu comprei um caderno grande, comprei muitos lápis, tinta guache, comecei a pintar os heróis da TV, que eu também gostava muito de assistir na TV. Quem é do meu tempo sabe que existia os desenhos animados, heróis da TV, e eles tinham uma revista que era vendida nas bancas. Eu comprava essa revista todos os meses, e aí eu desenhava os heróis da TV. E minha mãe chegou um dia para mim, olhou e disse assim, o que você está fazendo? Você não está fazendo as tarefas da escola. Não é para você fazer isso. Isso não é tarefa da escola. Mais uma vez, eu retraí isso. Também dirigir. Eu aprendi a dirigir com 14 anos. E meu pai comprou um Corcel velho, usado, porque era só pra gente aprender a dirigir. Ele falou, você vai aprender, sua mãe vai aprender a dirigir. Eu também aprendi na C10 da empresa que meu pai trabalhava, eu dirigia essa C10 também. E era muito destemida, né? Mas ela começou a falar, não dê o carro para ela vai atropelar alguém. Começou a incutir na mente do meu pai que eu não era para me dirigir. Como a cidade era muito pequena, não tinha leis de trânsito, meu pai sabia que não tinha nenhuma dificuldade, mas ela ficava no ouvido dele. Não dá certo, ela vai atropelar alguém. E com isso, não foi nem por isso que eu parei de dirigir, mas isso deixava a desejar, né? Não era para me dirigir. Então foi mais algo que me marcou muito. Por quê? Porque eu nasci no mês de agosto e na minha festa de 15 anos, meu pai faleceu em dezembro. Então, com ele foi muitos os sonhos que ele tinha sobre mim, né? Nessa questão de realização, porque o desejo dele era que eu fosse uma médica, era que eu estudasse. Então, gente, onde eu quero chegar é que a gente não pode deixar isso nos bloquear no presente. Eu sempre gostei de estudar e não parei, voltei a estudar depois que eu casei, que eu tive meus filhos. Eu sou mãe de 4 filhos, que hoje já sou vó também, de 8 netos. E nunca parei de estudar, no sentido, parei na escola, mas eu voltei a estudar depois dos 40. Tenho formação em biologia, fiz na UFG. E hoje estou podóloga, como vocês estão vendo, hoje eu estou podóloga. E é algo que eu quero continuar. Faz 3 anos que eu fiz o curso técnico em podologia. E continuo fazendo, estudando e praticando e seguindo em frente. Mas eu quero também no digital aprender a lidar com essa nova ferramenta digital. Eu peço a ajuda de vocês, deem um like aí no meu canal, compartilhem. E é isso aí, é isso que eu quero fazer, alavancar no digital. Muito obrigada e até o próximo vídeo.